Ei, acorda, Brumadinho, acorda. Acorda que hoje o nosso assunto é muito interessante. Em breve, todas as prefeituras do Brasil, mas e todos os estados da federação e o Distrito Federal vão ter um recurso da Lei Paulo Gustavo para distribuir para os produtores e os artistas, os produtores de cultura e os artistas do Brasil. Esse é um movimento muito importante, é uma ação do Estado, no sentido de resgatar essa que é uma das atividades mais poderosas da economia brasileira, da economia mundial. Para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber novamente aqui no Acorda Brumadinho o Bernardo Mata Machado. Bernardo, que é inicialmente um ator, historiador, gestor público depois e um estudioso dos mecanismos da cultura brasileira, dos mecanismos oficiais, está lançando um livro super oportuno, né, e importantíssimo de ser lido nesse momento. Política Cultural, Fundamentos. Ei, Bernardo, bem-vindo ao Acorda Oi, Brumadinho. oi, Adir. Bom dia, novamente juntos aí na Rádio Guará. Muito bom poder te receber aqui. É grande sacada essa de publicar esse livro nesse momento, né? Como é que surgiu? Qual que foi o mote para você colocar exatamente nesse momento esse livro na praça? Bom, na verdade, se eu for retomar aqui o tempo que eu fiquei para escrever esse livro, eu acho que é desde 2005, quando ficou pronto um dos capítulos do livro, que se chama Direitos Humanos e Direitos Culturais. Eu estava trabalhando sobre essa questão dos direitos culturais já há alguns anos, e ele deu, de certa forma, o impulso para avançar nos outros temas, né, da cultura. Eu trabalhei durante esses anos, mas eu trabalhei muito picado, né, porque exerci cargos na área de gestão cultural, primeiro na prefeitura, no governo Patrus Ananias, né? Depois participei do governo federal, do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma. Em suma, eu não tinha muito tempo para escrever, mas em alguns encontros para discutir a questão cultural, eu produzi artigos, e esses artigos também eu aproveitei no livro, né? Quando chegou a pandemia, e que coincidiu também com a minha aposentadoria, né, lá na Fundação João Pinheiro, onde eu fiquei muitos anos pesquisando política cultural também, na pandemia eu consegui encerrar o livro, né, e encaminhei para a editora do Sesc São Paulo, que é quem acabou publicando, mas ainda ficou 2 anos na editora, e coincidiu, foi uma coincidência feliz sair nesse momento em que a gente tem a retomada das políticas culturais, né? Saiu, o livro ficou pronto. Então, eu acho que, de fato, você tem razão, é um momento muito propício, né, para esse lançamento, né? E a pandemia me permitiu, né, me concentrar, né, no trabalho e conseguir terminar um livro com 12 capítulos e mais uma introdução que tenta cobrir todas as questões, nem todas, mas praticamente a maioria das questões que envolvem a política pública de cultura. Pode Agora, interessar também para movimentos sociais de cultura, né? Pode interessar também para instituições privadas na área da cultura, mas ele é mais concentrado em política pública de cultura. Ele pretende ser uma espécie de livro de referência para os gestores públicos. Então, olha, eu estou com uma dúvida aqui sobre financiamento da cultura. Deixa eu ver o que, que esse livro aqui traz de luz para me pensar sobre esse assunto. E aí vai. Ele é quase que eu diria quase que um dicionário, é uma obra de referência, né, para apoiar os gestores públicos
né, da cultura e também os movimentos sociais de cultura. Você falando assim, me vem uma dúvida. Já que o passo inicial foi em 2005, nesses, quase 20 anos, o que mudou no panorama da gestão da cultura, da gestão pública da cultura? O contexto geral do livro é em torno dos direitos humanos e da democracia. Então, quer dizer, a retomada da democracia no Brasil, né, ali, né, a partir de. Bom, eu gosto de situar a partir de 1988, da Constituição brasileira, né, ela trouxe. A Constituição brasileira ela é inovadora, é, e ela é semelhante, ela dá muita importância à questão cultural, né? Semelhante a, por exemplo, a Constituição de Portugal e da Espanha. E, por coincidência, países que saíram do autoritarismo, né? A Espanha de Franco, Portugal de Salazar e o Brasil da ditadura militar. Então, em primeiro lugar, isso, né? Quer dizer, é um novo contexto, né? É, de, de democratização em que a política cultural passou a ter uma atenção maior, né, da sociedade, né, e do poder público. Agora, você tem também outros fenômenos, né, que impactam o Brasil, mas que também são impactos mundiais, né? Eu chamaria atenção para dois aspectos, né? É, a questão das identidades sociais e culturais ficou muito importante, né? Você tem uma reação, você tem um processo de globalização, né, que é econômico, e nesse processo de globalização, né, do capitalismo, né, pretende-se, de certa forma, acaba se difundindo uma cultura padrão, e como reação, né, as múltiplas identidades buscam afirmar o seu lugar, né? E aí são desde identidades de gênero, identidades de raça, identidades regionais, né? E linguísticas, e, e isso provoca, o setor público provoca a gestão da política cultural a se adaptar a esse novo mundo, ou seja, cresce a obrigatoriedade do Estado, do poder público, ouvir essas diversas identidades, né? E, finalmente, uma segunda questão, que é o desenvolvimento econômico da cultura, né? Ela passa a ser visto não apenas como uma questão de uso do tempo livre, né? Como era visto, por exemplo, na sociologia e na economia. Né? Na economia, até pouquíssimo. Quando se falava que a cultura é um assunto de tempo livre, a economia nem se metia muito, só a sociologia da cultura, né? Mas quando você tem um crescimento enorme, né, da indústria cultural, né, por exemplo, da indústria fonográfica, né, da, da indústria cinematográfica, que ocupa, né, um lugar importante no mundo, né, você tem a percepção de que a cultura gera uma economia, né? Então, isso também traz um elemento novo, né, quer dizer, para a gestão das políticas. Você acabou se referindo aí, você começou se referindo aí às leis né, recentes de incentivo à cultura, né? Muito, no caso, nesse momento, elas nasceram ali no período da pandemia, né? Como leis emergenciais, né? Mas você tem, no caso do Brasil, a lei de incentivo à cultura é de 1985, né? E a percepção de que existe um mercado cultural, né? Existe um trabalhador da cultura, né? Existe uma geração de renda. Então, isso tudo também força o setor público a pensar a ligação entre cultura e desenvolvimento. E agora, como é E que aí, fica essa questão da ingerência do Estado na atividade? Porque, assim como outras atividades econômicas,
há um certo movimento interno, inclusive, né, que fala: eu não quero que o Estado se meta nisso, o Estado não deve se meter. E isso é uma visão passível de ser considerada, ou é só para, ou isso é uma cortina de fumaça? Não, eu diria que a novidade é a seguinte, né? Você tem uma concepção liberal da gestão da cultura, né? E que é aí a que você se refere, né? O Estado, a cultura é uma produção da sociedade, o Estado não tem que se meter, né? A cultura ela vincula-se aos indivíduos e não né, ao Estado, né? Então, quanto menos o Estado se meter, melhor, é a visão liberal. Por outro lado, você tem uma experiência mundial também da visão totalitária de política cultural. Então, aí nós vamos entrar, por exemplo, na política cultural de tipo nazista, por exemplo, né? Ou mesmo do tipo stalinista, né? Em que estados totalitários utilizam a cultura como instrumento de propaganda do regime, né? E principalmente do líder, né? Do Führer, né? Do chefe da nação, né? Então, a gente acha que os nazistas não intervieram muito na cultura, mas tiveram uma política cultural fortíssima, né? E não só queimaram livros, não, né? Hitler abria anualmente o Salão, né, de Berlim, né? O Salão de Artes Plásticas, né? Bom, em suma, então, de um lado, essa visão liberal, e do outro lado, a visão totalitária. O que eu trago no meu livro é justamente uma terceira perspectiva, que é a visão dos direitos culturais. Ou seja, é, a nossa Constituição, no artigo 215, começa assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Ou seja, e os direitos culturais, eles pertencem ao indivíduo, mas pertencem também a comunidades, a identidades, né? Eles se referem, né, a esse novo mundo que eu já coloquei. Então, essa visão né, de uma política cultural orientada pelos direitos culturais, ela não é nem liberal, né, nem totalitária. Ela é um terceiro caminho, né, que é o que eu basicamente estrutura todo o meu livro, é essa noção, né? Então, você não abandona, né, a ideia da importância do indivíduo, da sociedade, né, do criador, principalmente, né, do artista criador, né? Você não tem que se meter na criação, né? Mas você pode facilitar, por exemplo, a produção, né? Você pode criar espaços como teatros, né? Como bibliotecas, como museus, etc. e tal, né? Você pode facilitar o acesso aos instrumentos de trabalho, por exemplo, quando você baixa impostos de importação, por exemplo, de filmes, né? Para fotografia, cinema, né? Tipo isso, quer dizer, né? Você pode facilitar a formação artística, quando você implanta escolas de arte, né? Escolas de teatro, escolas de dança, etc. E tal. Ou seja, você pode atuar aí né, em vários campos sem intervir na criação. Então, a questão da criação, nesse ponto, do ponto de vista da criação, eu sou a favor da concepção liberal. Não se metam, né? Que o Estado não se meta, né? Mas na parte de infraestrutura, né? Na parte de circulação de bens culturais, na parte de guarda do patrimônio através de museus, né? Toda essa parte, na parte de ensino, né? de arte, né? E tudo pode ser feito em cooperação com a sociedade. Você não precisa de um Estado intervencionista, né? Você vê a nossa lei de incentivo à cultura, que está aí desde 85,
né, ela é fundada na cooperação entre mercado e Estado, né, com uma ideia simplíssima, né? O Estado abre mão de receber impostos daquelas empresas que se dispõem a financiar a cultura. É isso que é a base das leis de incentivo à cultura, né? Por E, outro lado, a mesma lei de incentivo tem um fundo de cultura, né, que aí é dinheiro, né, público mesmo, né, que pode financiar e pode fomentar a cultura, né, mas não, né, sem passar pelo mercado, propriamente, de patrocínio, né, embora os fundos tenham muito menos potência do que o incentivo fiscal. No caso, por exemplo, que você conhece bem, que é o caso do cinema, o Fundo Setorial do Audiovisual é importantíssimo. E o fundo setorial foi constituído como? Né? Ele foi constituindo com base na taxação do próprio mercado. Não foi isso? sim. Né? A Codecine é um imposto que financia o audiovisual brasileiro. E ele não se mete, o Fundecine não se mete nos conteúdos, né? O que você quer filmar, né? Ele procura, né, incentivar, né, a produção cinematográfica, né, naquilo que essa produção necessita. E você acha, que o Bernardo, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está preparada ou está disposta, disponível para assumir esse caminho do meio, vamos dizer assim, essa combinação de liberdade de expressão de verdade com uma combinação aí também de ações do Estado e da iniciativa privada? Eu acho que essa é que é a discussão, né? Não, é verdade. Eu acho que a gente ainda está um pouco longe, né, dessa compreensão da sociedade sobre a importância da cultura. Nós vivemos num país com carências enormes, né, ainda na área na área econômica e social, né, não só de renda, né, mas também de acesso à educação, de acesso à saúde, né. Isso faz com que a sociedade, principalmente aqueles setores que se organizam, né, ele reivindique, né, essas coisas fundamentais, né? É renda, é salário mínimo, é saúde, é educação, né? Mas de um tempo para cá a gente tem visto um crescimento da demanda por cultura, né? Eu vou exemplificar com o caso de Belo Horizonte, né? A maioria dos centros culturais, né, geridos pela Prefeitura de Belo Horizonte, né, localizados em áreas socioeconomicamente carentes, né, 90% desses centros culturais foram reivindicações captadas pelo orçamento participativo, né, que foi um instrumento, né, de participação da sociedade nas decisões públicas que ali a gente teve ali, né, nos governos, né, Patrus, Célio de Castro, né, Fernando Pimentel na prefeitura de Belo Horizonte, em que assembleias populares, né, que tinham que estabelecer prioridades de investimento nas suas regiões, porque o orçamento participativo era regionalizado, optaram muitos deles pela, pela instalação de centros culturais próximos às suas casas, né? Ou seja, havia percepção, né? Evidentemente que primeiro você reivindica ali uma escola, depois reivindica um posto de saúde, né? Mas depois você começa a pensar em cultura, quando você tem já alguns atendimentos básicos, né? É verdade, e aí isso é uma outra discussão. Se a gente for ver esses centros culturais hoje, eu acredito que eles estão muito carentes também ainda, né?
precisavam ser reforçados, mas é um exemplo de que foi a sociedade pedindo, né, cultura. Isso eu acho importante, essa questão dos centros culturais de Belo Horizonte, eu acho um super desafio que precisa ser, inclusive, olhado. Algumas coisas funcionam muito bem, né? Tem um impacto bastante significativo no seu entorno. Mas isso é para outra hora. Voltando ao Isso. livro, né? Voltando ao Política Cultural, Fundamentos, né? Eu lembro que você comentou comigo que talvez fosse muito importante o leitor dar uma atenção maior aos 2 primeiros capítulos. Então, assim, é uma obra de referência, é uma obra de consulta. Mas por que esses 2 capítulos iniciais de política cultural nos prepara melhor para o resto do conteúdo? O primeiro capítulo discute o conceito de cultura, né? E a gente sabe que não tem como escapar disso, né? Porque há muito debate sobre isso. Eu tento simplificar essa questão, dando basicamente 2 grandes visões, né? Que é uma visão mais específica, né, da cultura como uma atividades artísticas e intelectuais, e uma visão mais ampliada, né, da cultura como todos os modos de viver, fazer e criar dos grupos humanos. São 2 conceitos de cultura, um mais amplo, né, que é esse dos modos de viver, e um mais restrito, que se refere às atividades artísticas e intelectuais. E se a gente for ver, voltar ao assunto meu aí da Constituição brasileira, a gente vai ver, e um dos capítulos meus aí fala sobre os significados da cultura dentro da Constituição, a gente vai ver que a Constituição, ora atende um lado, quando fala na importância, né, dos grupos formadores da sociedade brasileira, quando fala nas culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, né? Isso é uma visão ampliada, né? Mas a Constituição fala também, né, na necessidade do fomento às artes, né? E a proteção do patrimônio histórico-cultural, né? E o outro capítulo é o capítulo que iniciamos esse nosso papo, que é dos direitos humanos e dos direitos culturais, né? Quais são esses direitos culturais, né? É uma discussão ainda internacional, né? Não existe um consenso, assim como você tem direitos políticos, são direitos de votar e ser votado e de se organizar em partidos para buscar o poder, né? Ou os direitos sociais, que é o direito à saúde, à educação, à previdência. Os direitos culturais ainda estão em discussão, né? Mas eu proponho uma lista, né? Então, esse capítulo, ele, de certa forma, ele é importante porque ele justifica, né, tudo que vai ser dito lá na frente, né? Porque aí eu entro nas especificidades, né? O financiamento da cultura, a economia da cultura, o cotidiano da política cultural, né? Que Tem um envolve várias aspecto que você atividades. aborda mais lá Uhum. no fim do livro, que eu acho importantíssimo, e que, no meu ponto de vista, hoje nós estamos vivendo um revés por ele, que é a questão das transversalidades, né? Uhum. E a cultura como, né, a transversalidade com diversos outros aspectos. No caso de Minas Gerais, atualmente, esse imbricamento de cultura e turismo virou uma política de governo. E, do meu ponto de vista, é extremamente desastroso para a cultura e para o turismo. Como é que a gente enfrenta isso? Porque, aí, de repente, uma coisa reacionária, como a nossa gestão, usa do meu ponto de vista, essa transversalidade para exatamente abafar a expressão cultural, como gestor, né, como gestor público. Você Realmente acha que eu estou no capítulo. paranoico?
Você acha que eu fiquei Não, não, paranoico? não, eu vou discutir esse assunto sem entrar muito em Minas Gerais, tá? Mas né, esse capítulo final, realmente, né? Quando a gente tem essa visão mais ampla da cultura, então você tem aí é, relações entre a política cultural e várias outras políticas, né? Eu trabalho basicamente com cinco interrelações entre a política cultural e educação, política cultural e comunicação, política cultural e turismo, política cultural e meio ambiente e política cultural e relações externas, né? No caso do turismo, Adir, eu acho que a gente teve uma concepção, nós da área da cultura temos certo preconceito com o turismo. Eu estudei um pouco, né, o turismo, eu fui estudar o turismo radicalmente, eu fui estudar o turismo em tribos indígenas, não só em tribos indígenas, mas essa preocupação, né, que nós temos, principalmente na área da cultura, do turismo desarticular a vida comunitária, né? Aí, de repente, eu me deparo com estudos do pessoal da área do turismo, e eles falam assim, não, tudo bem, o turismo interfere, né, na vida social, e se não for bem planejado, ele até pode ser negativo, né, para comunidades. Né? Mas há um comentário que para mim me mudou muito a minha cabeça, que um dos estudos diz o seguinte, mas tem coisa que interfere muito mais do que atividade cultural, do que o turismo cultural, vamos especificar aí, né? Aí tem uma lista, né? Os meios de comunicação, né? Aí cada um tem seu televisão, seu rádio, né? As religiões que entram nessas comunidades e fazem né, uma, uma confusão, né? É, você tem, né, a interferência de grandes obras que chegam e rebentam com os rios, né? Por exemplo, em hidrelétricas, e com as comunidades que dependem da água, né? Aquele agronegócio, né, que o Stedley chama de agronegócio burro, né, que é monocultor, né, que despeja. Né? Você tem o garimpo, né, o garimpo ilegal, você tem o desmatamento. Quer dizer, essas coisas interferem muito mais do que o turismo cultural. Né? E a proposta que surge da própria área de turismo é o que eles chamam de turismo comunitário, ou seja, da própria comunidade que é visitada, gerir o turismo na região. Então, fala, olha, isso aqui, né, não pode avançar muito aqui, porque isso aqui é uma questão nossa, de preservação nossa, né, da nossa religião que a gente quer manter, né? Mas a gente topa até reconstituir um ritual, entendeu? E apresentar para os turistas. Tudo bem, desde que o nosso ritual seja preservado, nosso momento, né? Então, um turismo comunitário, eu acho que eu tive, por exemplo, também, e eu destaco também a questão do planejamento, sabe, Adir? Um turismo planejado, ele pode ser, olha, muito importante, né? Se não houver planejamento, o turismo pode chegar e arrebentar. Eu tive em Itacaré, Itacaré tem várias teses na área de turismo sobre como não se deve fazer turismo, né? A cidade de Itacaré, na Bahia, né? Se você chega na praia de Itacaré, ali nas praias urbanas, tem mesa de bar ocupando a areia inteira, até a beirada do mar, né? Então, ali você não, né? E por um outro lado, você tem resorts, né? Em que as praias bonitas estão privatizadas. Né? Então, você tem esse lado negativo também, né? Mas você tem, por exemplo, um lado que eu acho que é possível atuar com leveza, por exemplo, que é o artesanato indígena. O artesanato indígena ele é importante, ele tem que estar nos aeroportos, entendeu? Ele tem que ser apresentado ao mundo. Né? Então,
desde que seja planejado o turismo, eu acho que ele pode trazer frutos para o patrimônio cultural e para a cultura, né? Você vê, por exemplo, em alguns lugares em que você tem um turismo muito forte, você tem preservação também, né? Ouro Preto está bem preservado até hoje, na minha opinião. Paraty também. Salvador, com todos os problemas, né? Ainda tem uma preservação também que aguenta o turismo. Ou seja, tem que considerar essas coisas todas. Agora, o que você fala sobre Minas Gerais, pelo que eu ouvi falar, eu sinceramente estou acompanhando pouco essa Secretaria de Cultura e Turismo, né? Parece que a opção do secretário realmente tem sido: ah, não, cultura dá muita confusão para mim, eu vou investir em turismo. Parece que tem sido assim, né? Quer dizer, realmente é uma visão muito estreita, né? E aí é uma outra discussão, né, que eu prefiro não fazer nesse momento, mas eu acho que há realmente não é essa visão de uma coisa fomentando a outra, o turismo fomentando a cultura e a cultura fomentando o turismo. Eu vejo que isso é possível, mas o que eu estou sentindo é um abandono da cultura para pensar só em turismo. Também eu não vou insistir nesse assunto, não, porque às vezes eu fico muito nervoso quando a gente fala sobre isso. E o que você acabou de dizer agora cai como uma luva também nos dedos da nossa discussão local, aqui na região de Brumadinho, e que esse embate aparentemente amistoso, mas extremamente, na minha opinião, danoso entre turismo e cultura, está na crista da onda. Então, acho que fica aqui a indicação não só para outros internautas, mas principalmente para a nossa comunidade brumadinense, o novo livro do Bernardo, que ele vai lançar no dia 24. Dia 24 Ô, Bernardo, você escolheu um Ah, dia bacana, o dia do cachorro louco, né? Dia 24 de agosto. É um dia importante para a história e para a cultura do Brasil. Então, no dia 24 de agosto, é a Livraria Esquerda Literária, o Antônio de isso. Albuquerque, 743, Edifício Comiteco, Savassi, BH. Nessa galeria tem essa livraria, né, Esquerda Literária, né, que todo mundo que for, mas o lançamento vai ser usar a galeria toda, ele usa a parte de fora ali, praticamente é na rua, né, mas coberta lá por uma marquise, né? Então ali a gente entra, se você quiser visitar a livraria lá no fundo também, que é a livraria do Cebola, é a grande livraria da esquerda de Belo Horizonte, está lá, né? É, Bacana. mas o lançamento é ali tem uma pizzaria, uma cafeteria em frente, né? E aí você pode comprar o livro e sentar e comer uma pizza ou tomar um café, né? Então vai ser a partir das 18 horas e eu vou ficar lá até aparecer o último interessado. Bacana demais. Ô, Bernardo, então, obrigado, boa sorte para o seu livro, é um livro importante. Você que chegou aí agora e não conhecia o canal, vai lá, se inscreva, dê um like, ative o sininho das notificações, porque sempre que tiver uma notícia boa, uma notícia importante para a cultura, para a região metropolitana de Belo Horizonte, enfim, para o planeta Terra, e que a Rádio Guará for noticiar, você vai ser o primeiro a ser acionado. Até a próxima.